A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez, nessa sexta-feira, tá? Dias de bênção, no dia 7 de fevereiro de 2025, tá? Quero agradecer aos irmãos pelas bênçãos, pelos comentários, pelo feedback positivo na graça e paz, e saber, muito gratificante, que o Senhor Jesus tem abençoado cada um de vós. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre os comportamentos dos próximos a você, tá? Não tem nada a ver contigo. E vamos aprender como manter a paz em meio às tempestades alheias, tá? Porque a gente sabe que todo dia nós enfrentamos um desafio, né? Que é lidar com as ações e atitudes das pessoas ao nosso redor. Jesus Cristo nos ensinou no livro de João, capítulo 21 e 22. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Jesus Cristo aqui nos mostra que a obsessão em controlar, julgar ou se abalar pelo comportamento alheio só rouba a nossa paz e desvia nosso foco do essencial. Então vamos preparar nosso coração para as próximas palavras, tá? O Espírito Santo venha nos ensinar, edificar e transformar nossas vidas, para que podemos aprender a não se importar, a não se abalar. Eu não digo se importar, retiro o que eu falei, mas a não deixar que a obsessão dos outros em controlar a gente, a nós, que não venha nos afastar da presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, como eu sempre digo, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Abra nossos ouvidos para ouvir Tuas palavras sagradas, que ela é viva e eficaz. Envie o Seu Espírito Santo para nos iluminar, transformar e fortalecer, com Seu ensino para enfrentarmos a luta e o desafio do dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, irmãs, amados e amadas, vivemos em um mundo onde críticas, fofocas, injustiças e a falta de fé dos outros podem nos tirar do eixo, do equilíbrio. Mas a palavra de Deus e a psicologia nos lembram que a nossa saúde emocional e espiritual depende de quê? Depende de nós entendermos que nós não somos responsáveis pela escolha dos outros. Então, com isso, nós vamos aprender hoje, com leveza, que mesmo quando os outros que estão ao nosso lado tropeçam, não nos façam sair da presença do Senhor. Quem lembra de Marta e Maria? Marta e Maria, que eu quero trazer aqui hoje, está no livro de Lucas, capítulo 38, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Quando Jesus visitou a casa de Marta e Maria, enquanto Maria se sentava aos pés do mestre para ouvi-lo, Marta estava preocupada com os afazeres da casa. E com isso, ela criticou a irmã Maria. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ela questionou Jesus se ele não estava incomodado somente por Maria, que estava ali somente sentada, observando os ensinamentos do mestre, tentando absorver e praticar os ensinamentos em sua própria vida. Mas Jesus, ele respondeu a Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Versículo 41 e 42. Qual a lição que trazemos para a nossa vida e a aplicação diária? Marta perdeu a paz não por causa do trabalho, mas por comparar-se a Maria e querer controlá-la. Quando focamos no comportamento alheio, perdemos a boa parte que Deus nos reservou. Como é tremendo esse ensinamento, irmãos. Muito lindo mesmo.
Eu quero também trazer para todos nós outro exemplo. No livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 4 ou 5. Cada um examine seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Qual é o contexto que eu quero trazer para todos vocês ouvintes aqui, irmãos? Eu quero trazer um contexto histórico e teológico para a aplicação disso. Paulo, quando escreveu aos Gálatas para combater a tendência humana de julgar os outros, enquanto negligenciamos nosso crescimento. Entendam, irmãos, a tendência humana é sempre julgar e controlar o comportamento do outro. Mas você, que é nova criatura, você não pode ser tendencioso. Então eu digo aqui, no contexto agora teológico, a expressão levar a própria carga vem do grego portion. Portion refere-se às responsabilidades individuais diante de Deus. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, está escrito: não fomos chamados para carregar o fardo do julgamento, mas para caminhar com a nossa própria cruz. O que eu quero trazer para a conexão contemporânea para os nossos dias de hoje? Nós somos enxertados pelas redes sociais, pelos ambientes de trabalho, e até igrejas estão cheios de comparações tóxicas. A neurociência também revela que o hábito de monitorar os outros ativa a amígdala cerebral, gerando estresse e ansiedade. Deus, porém, nos convida a focar no único espelho que importa: a sua palavra, a Bíblia Sagrada, como está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 23 ao 25. Irmãos, nós temos, quero trazer para vocês também sobre a psicologia da projeção e dos limites saudáveis. Vamos falar sobre projeção. Freud, psicanalista, vamos dizer assim, ele explicou que muitas vezes criticamos nos outros o que não resolvemos em nós mesmos. Jesus resumiu isso, se vocês sabiam disso, que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não percebes a trave no teu? Aí nós temos que ter um limite emocional, vocês sabiam, irmãos? A psicóloga a doutora Henry Cloud ensina que limites não são sobre controlar os outros, mas sobre proteger a nossa paz. Glória a Deus. Não podemos mudar ninguém, mas podemos escolher como reagir à atitude do outro. Irmãos, nós temos que revestir de uma armadura espiritual contra a influência alheia. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16, diz: tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os fardos inflamados do maligno. Os dardos muitas vezes vêm através de pessoas, irmãos. Não se enganem, através de pessoas próximas a nós. Palavras duras que eles nos atingem, desânimos, escolhas pecaminosas, mas a fé em Jesus Cristo nos lembra. Nós temos que lembrar disso. Foque na fé, irmão. O comportamento delas não define o seu valor nem o seu destino. Quero trazer para vós, irmãos, uma analogia bíblica muito poderosa, como José no Egito, que eu já falei muitas vezes aqui nas nossas mensagens, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Entendemos que até as ações mais dos outros podem ser redimidas por Deus. Enquanto José focava em sua missão, Deus transformou a traição dos seus irmãos
em salvação para as nações. Eu já falei sobre a irmã Courier. Ela foi sobrevivente no campo de concentração nazista. Ela enfrentou vários soldados nazistas que torturou sua família. Mas ela entendeu a mão pedindo perdão. Ela relatou: minha cura começou quando eu entendi o seu pecado era entre ele e Deus. Meu perdão é entre eu e Deus. Ela falando, ela entendendo que aquele ser humano, que aquele soldado nazista estava pecando diante de Deus, que não foi o comportamento dela, era dele. E com isso, ela pediu perdão sobre a vida daquele. A história de Lucas, né? Não estou falando sobre o Lucas, o evangelista, estou falando sobre Lucas, um nome fictício para conjecturar e enriquecer nossa mensagem, tá bom, irmãos? Era um pastor, um jovem pastor, ele sofria com as críticas dos membros da igreja. Um dia, ele meditando e procurando uma resposta do Senhor, por ele estar muito preocupado com essas críticas, a qual estava muito incomodando e com isso o abalando espiritualmente, o desanimando ou deixando ele depressivo e ele perdendo toda a essência espiritual. Ele leu o livro de Salmos 37, versículo 1, quando Deus falou com ele através da palavra, e a mensagem foi a seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores. Com isso, ele decidiu orar por seus críticos em vez de reagir. Em meses, sua igreja experimentou um avivamento e até seus opositores se aproximaram dele com respeito. Eu quero trazer para vocês hoje: Deus está rompendo os laços de comparação e condenação em suas mentes. Vocês não serão mais reféns das opiniões ou erros dos outros. Haverá discernimento para saber quando ajudar, quando orar e quando seguir em frente. O Espírito Santo vai guardar os nossos corações como uma fortaleza e a nossa paz será testemunha para aqueles que tentam perturbá-los. Em nome de Jesus, receba essa palavra em vossos corações. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus, Pai de toda a misericórdia, em nome de Jesus, liberto sua mente da prisão de julgar, controlar ou se definir pelo comportamento dos outros. Quebre toda a cadeia de comparação, inveja e ressentimento. Eu declaro na vida de todos vocês, na minha vida também, sua identidade está firmada no que Deus diz, não no que os outros fazem. Você recebe a graça para perdoar. Como Courier, você recebe o poder de focar como Maria e prosperar como José. As críticas se transformarão em degraus para a sua elevação, pois o Senhor é o nosso defensor, como está em sua palavra no livro de Salmos 59, versículo 9. Receba, irmãos, a unção para caminhar leve, sabendo que o único comportamento que está sob o nosso controle é o nosso comportamento, as nossas atitudes. A do outro não tem nada a ver contigo. Receba isso, irmão, e pare de se julgar, pare de se culpar pelo comportamento dos outros e se foque mais em suas próprias atitudes diante do Senhor. Em nome de Jesus, receba essa palavra, irmãos. Amém e amém. Como eu sempre peço, quem sentiu no coração de poder comentar ou compartilhar essa mensagem, compartilhe, comente, tá? Experimente a paz de focar na jornada. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Deus abençoe cada um.